Boa tarde, eu me chamo Sóstenes Belfort, eu sou acadêmico do curso de Filosofia e hoje a gente está aqui para falar sobre o filósofo Nietzsche, né? Mais especificamente um termo entre ele, que tem por título o niilismo e vontade de verdade do pensamento de Nietzsche. Então, para a gente falar disso hoje, eu quero aqui deixar claro, responder alguns questionamentos que a gente, no decorrer, vai conversar. O termo niilismo, aonde ele tem origem, né? O que é o niilismo, aonde ele tem origem, né? E por que que, para Nietzsche, um indivíduo, ele é fraco? De onde vem essa origem? Esse termo niilismo, ele se relaciona com o quê? Né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E para a gente começar, é necessário entender como funciona o exemplo de um médico. Então, relacionando isso, para Nietzsche, o mesmo cuidado e atenção que um médico tem e que examina o próprio doente, Nietzsche ele julga, veja só, ele julga perceber nos ídolos da modernidade algo de terrível, uma doença fatal que, embora não deseje, acaba por se mostrar de modo irreversível. Então, revelando sim a incômoda verdade de que a modernidade é um tempo doente, né? Como Nietzsche, o que que Nietzsche falava? Ele dizia, há mais ídolos do que realidades no mundo. E ele ainda dizia assim, este é o meu mau olhar para este mundo e é também o meu mau ouvido. Isso Nietzsche. Então, quando Nietzsche, nessa época, quando ele afirma que a Europa é doente, está doente, quer dizer, ele quer dizer que a modernidade ocidental é um período marcado por uma crise profunda, na qual os antigos valores e também as instituições que até então embasavam o pensamento e a organização da sociedade, eles decaem em um processo lento, que traz como consequência o questionamento acerca do próprio sentido da existência. Então, é nesse sentido que, ao dizer que há mais ídolos que realidades no mundo, o Nietzsche, próprio filósofo Nietzsche, ele já quer oferecer uma indicação de sua interpretação com relação ao seu tempo. E o que é isso? O que Nietzsche quer dizer com isso? A de que nem tudo aquilo que ele se tomou até hoje como sagrado, presta atenção, como sagrado, verdadeiro, tudo entre aspas, sagrado, verdadeiro, confiável ou seguro, de fato o seria de que as maravilhosas construções lógicas e metafísicas, tomadas até então como verdades certas e indiscutíveis, possuem tanta solidez quanto um punhado de estátuas ocas. Então, a este fenômeno de esfacelamento dos antigos valores, o filósofo denomina niilismo e ainda afirma que ele seria, veja só, o caráter fundamental, o autêntico problema trágico do nosso mundo moderno. Então, respondendo aquela primeira perguntinha lá no início do nosso vídeo, o termo niilismo, ele está relacionado a quê? Então, veja só, o termo niilismo, ele se relaciona com a desvalorização dos valores, o que mostra que este fenômeno tem sua origem na moral. Especificamente, a gente falando aqui, Nietzsche quer falar da moral cristã. Especificamente, ele está direcionando para isso, para a moral cristã. E em uma palavra, a gente pergunta, então agora, o que significa niilismo? Né? Respondendo esta pergunta, é que os valores mais altos, eles próprios se desvalorizam. Então, sobre o niilismo, quais sejam a de que a caracterização da modernidade é um objetivo claramente anunciado por Nietzsche em seus escritos, e ainda de que nesta tarefa, o próprio filósofo entende que o niilismo como acontecimento de que melhor traduziria a dinâmica dos principais eventos do tempo dele, né? Então, respondendo aqui, outra perguntinha do início do vídeo, a origem do niilismo, onde é que é isso? Por quê? Né? Então, veja só, ela se remonta à própria antiguidade grega, dos séculos 4 e 5 a.C. Se a gente for pegar
Mais especificamente, isso aí foi na época do florescimento intelectual da figura do Sócrates, do filósofo Sócrates, a qual Nietzsche é entendida por ele como o marco do aparecimento no Ocidente de uma forma de compreensão do mundo e da justificação do sentido da existência, que se deu a partir de um ponto de vista majoritariamente racional, o qual se pautava pela valoração incondicional da verdade como algo bom em si, né? E que, portanto, deveria ser buscada a qualquer custo, acompanhada pelo absoluto desprezo por toda forma de erro, ilusão e aparência. Então, veja só, foque neste final aqui, ó. Para o filósofo alemão Nietzsche, o indivíduo fraco é aquele incapaz de suportar o sofrimento da existência. Ele necessita de algo que pode ser, por exemplo, uma verdade, ideal, crença ou outra autoridade em que ele possa se apoiar para continuar vivendo. Então, algo que dê uma justificativa para o seu sofrimento e um sentido para a própria existência, né? Então, veja só, nesse sentido é que Nietzsche afirma que a condição fisiológica de Sócrates acaba por resultar em uma postura negativa diante da vida. Então, a moral socrática, que afirma que o objetivo da vida seria a busca pelo belo, pelo bom e pelo verdadeiro. Então, os quais se situam para além desta existência em uma outra vida. Então, para hoje é isso. E obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado.